A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, hoje mais um momento desse estudo do livro Paulo Estevão, dos ensinamentos que Paulo está passando para todos nós com a sua vida. Mas hoje eu vou começar aqui o nosso programa com um presentinho para todos nós. Eu ouvi o Chico Xavier falando, né? Tem um áudio dele falando, ele já assim, bastante idoso, ele falando como é que foi os momentos dessa psicografia, né? Psicografando o livro Paulo Estevão. E ele fala assim, uma coisa muito interessante. Eu vou colocar o áudio mesmo, a vozinha dele. O áudio, a voz está muito cansadinha, mas é importante escutarmos o original para que a gente capte as vibrações do Chico em relação ao ensinamento que ele também está passando para nós, ensinamento e experiência que ele adquiriu também em cima desse livro Paulo Estevão. O Chico fala sobre a disciplina da mediunidade. E é tão interessante isso porque no início, quando ele ainda é jovem, né, o Emmanuel falando para ele que ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina. Mas esta disciplina era o Emmanuel falando que o Chico tinha que ter com ele a disciplina. E muitas das vezes nós agimos com disciplina, mas uma disciplina intransigente para o outro, principalmente quando trabalhamos em grupo. Então, a disciplina ela é muito importante. A disciplina ela organiza, ela dá foco, dá objetivo. Sem disciplina as coisas não funcionam. Mas nós, quando trabalhamos em grupo, nós temos que também fazer uma análise sobre as exceções. A regra, a disciplina, ela é muito importante para que nós também compreendamos o que é uma exceção, porque senão nós ficamos apenas presos na palavra. E às vezes a gente até destrói um grupo. Mas que cada um que esteja acompanhando o nosso estudo, que cada um que ouça o Chico falar, aplique a disciplina para si. A disciplina dos hábitos mentais, dos hábitos psicológicos, dos hábitos comportamentais mesmo, a disciplina de horário, mas que cada um tenha essa rigidez consigo mesmo, né? Então, a vozinha do Chico, ele já está bem idoso nesse momento, mas eu vou ler aqui o que ele vai falar e eu vou colocar também o áudio para todos nós assim, nos beneficiarmos com essa experiência dele, né? O Chico falou assim, né? Quando perguntaram para ele como é que foi essa psicografia, como é que foi a montagem, esse trabalho do livro Paulo Estevão. E aí ele falou assim: eu chegava em casa 5h15, 5h20 da tarde, tomava qualquer coisa rápida, um chá ou qualquer coisa, fechava a porta do quarto. Eu trabalhava das 5h30 da tarde até 1h30, 2h da madrugada. Foi assim que foi recebido o livro Paulo Estevão. Eu tinha que receber, passar a limpo e depois eu mesmo datilografava. Isto durou muitos anos, mas quando me aposentei, Emmanuel falou assim: eu não falei com você que isto era possível? Ser médium é ser um profissional, é só ter a disciplina do tempo. Isto que o Emmanuel falou para ele serve para todos nós. Nós precisamos ter essa disciplina do tempo, porque muitas das vezes nós não conseguimos fazer as coisas por alegarmos que não temos tempo. Se nós tivermos a disciplina do tempo, nós vamos conseguir tudo. E o próprio Paulo, ele ensina isso nessa obra dele, né? Porque o Paulo tinha tempo para fazer tantas as coisas e que muitas vezes nós não conseguiríamos fazer. Mas por quê?
por falta da disciplina do tempo. Precisamos organizar a nossa agenda. Hoje, nós precisamos saber o que nós vamos fazer amanhã, de tarde, de noite. Isso não é ansiedade, isso é objetividade. Porque muitas das vezes as pessoas acordam, não sabem nem o que vai fazer e ficam o dia inteiro, como diz o termo popular, uma barata tonta, ou seja, não sabe para onde vai, não sabe o que começa, não sabe a tarefa que tem e passa o dia inteiro e não faz nada. E as coisas vão se acumulando e o serviço vai se acumulando e a pessoa vai ficando angustiada. Então a gente tem que começar. Olha, quem me acompanha na rádio, no programa Eu e a Deusa nos estudos das obras de André Luiz, a Deusa conta uma história, né, que aconteceu com ela, que ela estava num momento assim de início de casada, muitas dificuldades e tal, e ela recebeu uma orientação espiritual assim, olha, começa por um pano de prato bonito. E aí ela tinha tanta coisa para fazer que ela não sabia por onde começar. Aí ela começou pelo pano de prato. E daquele pano de prato ela foi organizando a mente dela, ou seja, fazendo uma coisa de cada vez. Às vezes a casa está muito bagunçada. Então, determina, hoje eu vou arrumar apenas uma gaveta, mas arruma. No dia seguinte arruma outra e passo a passo, pela disciplina do tempo, nós vamos realmente tendo assim grandes feitos na nossa vida. Então precisamos organizar a nossa mente. E eu vou colocar para vocês agora o áudio do Chico falando sobre isso que nós acabamos de ler. Eu chegava em casa, 120. Coisa rápida. Fechava a porta do quarto, eu trabalhava às 5h30, à 1h30, 2 da madrugada. Foi assim que eu recebi do livro Paulo Estevão. Eu tinha que receber, passar ali, e depois eu mesmo fotografar. Ele estudou muitos anos, mas quando eu aposentei, ele falou assim, eu não falei com você que isso era possível, ser médio e ser um profissional. Achar pela disciplina do tempo. Então, como a gente vê, quem está chegando no programa agora, quem ligou o rádio agora, que está nos acompanhando, isso é uma gravação do Chico, ele muito idoso, falando sobre a obra Paulo Estevão. E eu vou só mais uma vez ler o que ele falou. Ele falou assim, eu chegava em casa, 5h15, 5h20, tomava qualquer coisa rápida, um chá, qualquer coisa, fechava a porta do quarto, eu trabalhava das 5h30 da tarde até 1h30, 2h da madrugada. Foi assim que foi recebido o livro Paulo Estevão. Eu tinha que receber, passar a limpo e depois eu mesmo datilografava. Isto durou muitos anos, mas quando me aposentei, Emmanuel falou assim, eu não falei com você que isto era possível? Ser médium é ser um profissional, é só ter a disciplina do tempo. E isso fica muito claro para a gente, porque essa orientação, esse ensinamento não é só para o Chico, mas para todos nós, né? E vamos agora continuar aqui no nosso livro Paulo Estevão, que estamos no primeiro capítulo, no meu livro é a página 15. E aqui está descrevendo o que estava acontecendo com Corinto naquele momento, e nós paramos justamente no momento que entra uma figura, o personagem, o segundo personagem que entra, que é o pai de Gesiel, que será o futuro Estevão, e Abigail. Então, aquele camarada que tinha chegado a mando do governador para colocar ordem na cidade, como ele
é um líder, mas é um líder indigno. Então, quando nós temos alguém indigno como líder, a sua equipe, ela torna-se indigna também. Por quê? É o exemplo, né? Então, nós precisamos dar sempre o bom exemplo. Então, naquele momento, estavam os romanos num desrespeito muito grande com as outras pessoas. E o alvo era justamente os judeus. Então, os soldados estavam na praça, vem o velhinho, como é bem descrito aqui, que começa a história realmente do livro. E esse velhinho, ele está passando, né, pela praça, e um oficial, entre desrespeitoso e irônico, pergunta: qual o teu nome? E o velhinho responde: Jochebed, que é filho de Jared. Respondeu timidamente. E o oficial pergunta: e por que não saudastes os tribunos imperiais? E o velhinho responde: Senhor, eu não ousei. Explicou quase lacrimoso, porque ficava naquele momento uma situação muito delicada. Se cumprimenta quando o fraco cumprimenta o forte pode se sentir ultrajado, né? Quando não, se sente desrespeitado. Por que isso? Porque esse forte, essa aparência de forte, na verdade, é uma aparência dos complexados, das pessoas que têm apenas o poder material, efêmero, e que geralmente não valoriza as pessoas, né? Que era o que estava realmente acontecendo ali. Embora esses soldados, eles faziam parte do poder, eles não tinham o poder, né? Ou seja, eles continuavam sendo apenas os soldados daquele governo, que realmente era um homem totalmente indigno. Então, o senhorzinho, né, o pai de Estevão, ele sabia que se ele passasse e cumprimentasse os soldados poderiam achar que era uma ousadia dele e bater nele, né? E como ele passou e não falou nada, eles também se sentiram incomodados, porque as pessoas complexadas, elas se sentem incomodadas de qualquer forma. E aí, o soldado vira para ele e fala: não ousastes? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o velhinho conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável, em bofetões sucessivos e impiedosos. Toma, toma! Exclamava rudemente, ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena, em tom festivo. E guarda mais esta lembrança, cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. Então nós vemos uma cena aí de grande humilhação, e que hoje em dia os direitos humanos, que hoje em dia as nossas leis já não permitem mais isso, ser dessa forma. Mas muitas das vezes isso ainda acontece dentro das nossas famílias, dos lares, de alguns grupos. Mas como combater? Nós devemos sempre combater dando o exemplo. Sempre. Uma vez o nosso mentor, né, que dirige a nossa obra lá do abrigo que eu administro, ele falou o seguinte: omissão não é virtude. Porque muitas das vezes a gente percebe algumas cenas e nós ficamos calados, omissos, e muitas vezes nós ainda falamos assim: não, eu não falei nada para não criar confusão. Quando, na verdade, não é questão de criar confusão, mas nós precisamos nos colocar, nós precisamos verbalizar as situações. Por quê? Porque quem cala consente, muitas das vezes está certo, né? Como tudo, nós temos que analisar os fatos, o contexto
das situações, então nada é uma regra absoluta. Mas todo momento que nós pudermos fazer valer a nossa opinião e não se calar, principalmente numa cena de violência, num contexto de violência, nós precisamos nos posicionar. Continuando aqui no livro, o Emmanuel fala: o velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento, reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Foi quando o verdugo, inesperado, observando-lhe a calma silenciosa, pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém: agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. A vítima, o velhinho, dirigiu-lhe então um olhar de ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados nas mais penosas experiências da vida, o olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobração, intraduzível em palavras. Em breves instantes, suportando os ditérios da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua. Então, nessa cena, nós percebemos que mesmo nesse momento, né, esse verdugo, quem é o verdugo? É esse covarde, é esse homem jovem batendo no idoso. Mas que aqui, neste momento, já deixa bem claro para a gente que isto aí que ele fez, né, essa situação toda, ela está penetrada para sempre na consciência dele. Ou seja, mesmo que ele continue sendo esse homem cruel, mas tudo que nós fazemos para o outro fica registrado na nossa consciência. E em algum momento da vida dele, nesta reencarnação que ele está aqui, ou como nas futuras, ele vai ter que resgatar isso. E a gente, assim, vamos ficar com essa cena dessa aparente, né, desse momento que de aparente poder desse soldado, que ele usou o poder justamente para humilhar, para bater em outra pessoa, que a gente pense muito bem nos nossos poderes, no nosso poder da fala, no nosso poder do olhar, para que ninguém saia de perto da gente com essa mágoa no coração por termos tratado mal. Porque a agressão não é só agressão física. Tem determinados tipos de agressão. Tem agressores que eles não dão uma pancada. Eles não falam nada, mas eles olham. E é o tipo da agressão que não causa hematoma na pele, não causam perturbação no ouvido, mas quebra a alma, porque ficamos com a alma dilacerada pelo desprezo, pela indiferença, de palavras não ditas, mas de olhares que exprimem tanta coisa. Então, que cada um de nós perceba muito bem qual é o tipo de poder que nós temos e que a gente nunca use esse poder para ferir alguém. Como a Joana de Anjos sempre diz, que cada um de nós tem esse esforço para que todas as pessoas que saiam de perto de nós, elas levem sempre uma recordação positiva nossa. E aí,
o Emmanuel continua aqui no livro. O velhinho experimentava agora estranhas e amargas reflexões. 2 lágrimas quentes e doloridas sucavam-lhes as rugas da face macilenta, perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda. Que fizera para merecer tão pesados castigos? A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com dedicação e obediência a Deus. Então veja, o pai de Estevão, ele está fazendo essa reflexão. Por que isso com ele? Se ele era um trabalhador, se ele era um homem digno, por que essas coisas acontecem? Então, nós temos que estudar no livro Evangelho, que também fala dos tormentos, das aflições, né, da nossa vida, que elas são de 2 formas, as causas, ou desta mesma vida ou do passado. Mas mesmo nos compadecendo da dor dele, nós sabemos que não existe vítima inocente. Ninguém é 100% inocente. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada reencarnatória. Nós também praticamos o mal, se não nesta vida, no passado. E nós vamos ficando naquela vibração da maldade. E o passo é o arrependimento, mas nós vamos ter que, em algum momento, fazer uma reparação disso tudo. Então, neste momento dessa reflexão, ele está querendo saber por que isso está acontecendo com ele. E aí ele continua as reflexões. A humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça. Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Entretanto, amavam sinceramente aquele Pai de justiça e amor, que velava dos céus pela grandeza da sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto o seu patrimônio religioso, com sacrifício, embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. E aí nós vemos que até hoje ainda existe essa questão religiosa dos judeus, né? E mesmo aqui, né, ele fazendo essas reflexões, ele nem poderia imaginar que isso também se estenderia. Então, nesse momento, ele muito sentido, e que fique para nós essa reflexão de história, de povo, da evolução do mundo, da sequência, da cronologia histórica do nosso planeta, para que a gente busque a compreensão, sabendo que não existe raças diferentes. Todos nós somos filhos de Deus, e enquanto todos nós não nos enxergarmos como filhos de Deus, e por isso como irmãos uns aos outros, sem distinção de absolutamente nada, de nenhuma separação, nem social, política, religiosa, econômica, enquanto nós não vivenciarmos isso, nós ainda permaneceremos nesse mundo de provas e expiações. Vamos ficando por aqui, mas com esse esforço de compreender o próximo. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso,
com Berenice Lima.